Ezequiel 37 é a mensagem central dessa noite. Ezequiel 37, verso 1. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Vamos ler? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Diga comigo: reviver. Repita: reviver. Não esqueça dessa palavra: reviver. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso a seu osso. E olhei, e eis que havia tendões e cresciam carnes, e se estendeu peles, mas não havia o Espírito. Então, verso 8, verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, ventos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso. Podeis assentar-vos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto ele começa e termina com uma obra poderosa de Deus, e acima de tudo com a participação do homem. E a manifestação divina, ela começa quando o próprio Ezequiel diz: olha, a mão de Deus veio sobre mim e me levou para um vale. Nitidamente aqui o que o profeta diz ao meu seu coração, que toda vez que Deus nos leva para um lugar é para um propósito. O pastor Jacques estava falando aqui, através do testemunho da vida dele, que nós precisamos entender os processos, e eu confesso que nem sempre eu entendo os meus processos, mas dentro dos meus processos uma coisa eu entendi juntamente com Ezequiel, que sempre que Deus nos leva para um lugar é para um propósito. Talvez eu não entenda por que Deus me levou para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela casa, para aquela empresa. Talvez eu não entenda hoje, mas Ezequiel está dizendo que quando a mão do Senhor vem, Ele nos leva para um lugar, para um propósito.
Talvez o lugar que você vive hoje é para um propósito. Talvez essa casa que você habita é para um propósito, essa cidade é para um propósito. Talvez você está nessa casa chamada IERT é para um propósito. Entenda e creia nisso. Veio a mão do Senhor sobre ele, e o Espírito do Senhor conduziu ele para um vale. Então, claramente eu entendo que nem sempre o vale que eu e você passamos é coisa do inimigo. Nem sempre é o diabo que nos joga aos vales. O Espírito, veio a mão de Deus sobre mim, e o Espírito do próprio Deus me levou para um vale. Então, em tudo em que a mão de Deus nos leva, há um propósito. Tudo há um propósito. Talvez a gente não entenda, e por não entender, nós vamos começar a achar que foi em vão, foi prejuízo. Recentemente, minha comadre esteve morando em Londres. Foi em Londres? E talvez a gente não entende. Talvez a gente não entende, talvez não faz sentido. Talvez Deus nos levou a sair, a mudar de empresa, ou permanecer, e a vontade era sair. Mas sempre que a mão de Deus está sobre nós, Ele nos leva para um lugar e para um propósito. A questão não é por quê, a questão é para quê, Senhor? É tentar entender o porquê, qual é a finalidade. Esse é o questionamento, Senhor. Qual é o propósito de hoje eu estar na IERT? O porquê eu estou morando nesse lugar? Porque diante de tantas possibilidades nesse lugar, então aconteceu com Ezequiel, a mão de Deus veio sobre ele, e levou ele para um vale. E esse vale não era qualquer vale, o vale por si só já é lugar de sequidão, lugar de privação, lugar de luta. Quando se fala de vale, automaticamente eu subentendo que é um lugar de luta. Vale na sombra da morte. E quando o Espírito de Deus leva Ezequiel ao vale, o que ele vê não é nada bom. E aí a Bíblia é muito tremenda, porque ela conta muitos detalhes, e os detalhes é o que vão repercutir em nós, eventos de transformação. E o primeiro ato que o Espírito de Deus faz na vida de Ezequiel, ao levar do vale, a Bíblia diz que ele começou a passar pelo vale. Então olha só, verso 2: e me fez andar ao redor deles. Chega pertinho para te dizer uma coisa, irmão. O Espírito de Deus levou Ezequiel, o profeta, para um vale. Pois muito bem, aqui eu estou, vale é lugar de sequidão, lugar sem vida, lugar sem cor, silêncio, lugar de morte. Então agora o segundo passo, verso 2: o Espírito pegou a mão de Ezequiel e ele começou a passar pelo vale. Uma coisa é você saber sobre o vale, uma coisa é você ter relatos sobre o vale, uma coisa é você saber que existem lugares sem vida, uma coisa é você saber que existem lugares de morte, lugares sem cor. Outra coisa é o que o Espírito faz com Ezequiel. Não, agora nós vamos passar pelo vale. E quando ele está passando pela situação, que são coisas distintas, uma coisa é você saber que existe problema financeiro, emocional, saber que existe alguém agora doente, alguém passando por uma situação. Outra é você passar por ela. Incrível, o incrível de Deus, que todo profeta que Deus levantava, ele fazia o profeta passar pela situação. Você lembra Jeremias? Por que Jeremias lançou a lamentação de Jeremias? Porque os reis têm que se casar com a prostituta. A maioria das vezes Deus pegava o profeta e disse: para você ter autoridade e verdade no que você vai transmitir para o povo, você vai passar a situação.
Uma coisa é você ouvir um relato e diz, vai lá e fala, não, outra coisa é você passar pelo vale. Ezequiel não é diferente. Ele não apenas foi levado pelo vale, agora ele está andando no meio do vale. E o que ele vê no meio do vale? Muitos ossos, lugar sem vida. E aí a Bíblia usa uma expressão para trazer um peso maior, dizendo ossos sequíssimos. Muitos ossos amontoados. Esse era o cenário do lugar que Deus levou Ezequiel. Muitas vezes a religião nos ensinou achando que Deus só nos leva em montanhas, que o Senhor só nos leva para montanhas, lugares coloridos, lugares de vida. E a Bíblia hoje, ela descortina tudo isso, ela desfaz tudo isso, dizendo que muitas vezes, homens e mulheres de Deus, a gente quer ser profeta das coisas boas. A gente sempre quer ser profeta, né, de uma conferência daqui a pouco, 2 semanas, de 10 mil pessoas no lugar. É bom ser profeta assim, né, Cláudio? Já pensou ser convidado para ser um profeta nesse lugar? Agora ser profeta no vale? Se tu olhar hoje nos classificados de profeta, ninguém quer ir para o vale dos ossos. Ninguém quer ser profeta na Avenida Centenário. Ninguém quer ser o profeta do vale dos ossos. Então Ezequiel foi a bola da vez. Ele passa pela situação. Você está entendendo, irmão? Uma coisa é você saber que existe o vale, outra coisa é você estar passando por ele. E não é só um vale, é o vale de ossos sequíssimos, muitos ossos. Alguém já viveu algum vale? Tem gente aqui, tudo que a gente pergunta levanta a mão, né? Gabarita dos requisitos. Quem já passou por vale? Eu. Quem já passou por tempestade? Eu. Mas é a vida do crente. Né, Vitão? É a vida do crente. Então o que Ezequiel pôde ver no vale dos ossos secos? Não tinha nada para ver. Então sabe quando Deus pega pela mão e nos faz passar por lugares? Ponto. Essa é uma situação. Agora vem o melhor. Você está passando por ela, Ezequiel? Você viu como é que é o vale? Você sentiu na pele que quer andar no meio de ossos? E a Bíblia diz que estava tudo amontoado. Crânios, maxilares, mandíbula, escápula, clavícula, costelas, vértebras, fêmur, patela, fíbula, tíbula, metatarso, metatarpo, tudo misturado. Essa era a visão. E sequíssimos. Eu não consigo, a minha mente não consegue imaginar o cenário. Mas a Bíblia diz que essa tradução, o profeta diz: Senhor, o que tu vê aí, profeta? Ossos, muitos ossos, misturados. E muitos sequíssimos. Eu não sei se tem osso sequíssimo. Aí, ponto. Então, o profeta já entendeu a visão. O profeta já entendeu a situação. Deixa eu parar aqui. Isso merece pelo menos 1 minuto. Aqui começa o processo do milagre. Quando a gente para e se dá conta da situação. Porque enquanto nós não nos damos conta da situação, não há como mudar uma realidade. Eu sei que é dolorido, mas em algum momento Deus tem que me pegar pela mão e dizer assim: ó, tu está vendo como é que está a situação? Está vendo que não dá de fazer de conta, fechar os olhos, fingir que está tudo bem? Algum momento ele pega pela mão, porque a Bíblia diz isso: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito de Deus me levou para lá. Abriu os meus olhos, tirou a venda e disse: você está vendo como é que está a situação? Esse é o primeiro
fácil para Ezequiel? Não. Saber como estava o vale nunca é fácil. Nunca é fácil. Esses dias eu estava conversando com a Simone em respeito à minha mãe. Até o dia que eu sentei com o Dr. Robson, que é especialista em ombro, para mim era uma doença bursite, ombro. Nunca me passou nada pela cabeça. Até o dia que eu sentei na Leve, na frente do Dr. Robson, porque a Leve trabalha com especialistas. Um cuida de joelho, outro cuida de ombro, outro cuida de quadril, enfim. O Dr. Robson olhou para mim e disse: a situação da tua mãe é grave. Nós vamos começar a investigar. Então até hoje a medicina está investigando uma possível doença. Então quando eu ouvi aquele Dr. Robson, eu confesso que aquilo ali me deu um baque. Porque até então nós fazíamos fisioterapia por uma bursite. Mas quando Deus te leva para a situação desse filho, a situação é essa. Então esse é o primeiro degrau para a gente começar a mudar uma realidade. Porque a realidade ela precisa vir à tona. Eu sei que muitas vezes a realidade é dura, mas é o primeiro degrau para uma grande transformação. Então se deparar com um vale, e esse vale é meu, é seu, às vezes é duro, mas não precisa cair a ficha. Aquele que é doente, aquele que é hoje escravo, aquele que é dependente. Não tem como fazer minhas conversas. Se o osso é seco, é sequíssimo. Pronto, irmão. Passado esse primeiro baque, passado essa primeira visão, aí agora nós vamos começar a trabalhar. Você já viu como é que está a situação do profeta? E aí ele diz: filho do homem. Você já viu como é que está a situação do filho do homem, mulher? Já caiu a ficha de como está a tua vida financeira? De como você é emocionalmente? De como está a tua fé em Cristo? De como está o teu casamento? Os teus projetos de vida? Já caiu a ficha? Você já tem a visão? Você já passou por ela? Então agora vem uma parte muito crucial. Deus ele é tremendo. Ele diz: filho do homem. E o filho do homem passando pela situação. Você crê que esses ossos podem reviver? Esse ponto é crucial. Porque primeiro ele me faz passar pela situação. Ele me coloca dentro do vale. Não, ninguém me disse, eu vi. Não, ninguém testemunhou, eu estou passando. E aí vem a palavra do Senhor. Eu imagino Deus olhando para ele e ele olhando para o vale. Deus olhando para ele e ele dentro do vale. Caveira, só osso. Tudo misturado, a gente não sabe que parte é ou que não é. E aí ele olha para Ezequiel e Ezequiel olhando para o vale. Filho do homem, você crê que esses ossos podem reviver? Ou seja, aquilo que um dia funcionou pode voltar a funcionar? Aquilo que um dia tinha vida pode tornar a ter vida? As emoções que um dia eram curadas, saradas, podem tornar-se saradas? Uma vida financeira que muitas vezes dava certo, pode voltar a dar certo? Um casamento pode ser restaurado? Uma vida pode ser erguida? Alguém pode sair das drogas? Alguém pode sair do mundo? Alguém pode se arrepender? Filho do homem, você acha que isso é possível? Irmão, isso mexe conosco. Porque é fácil responder, porque nós estamos sentados numa cadeira, nós estamos diante de um culto, mas está dentro do vale, e você só para onde olhar, você não vê uma perspectiva, você não tem algo assim que você pode se agarrar, você não tem um ponto positivo para dizer não, mas no meio disso tudo, não tem nada, só tem ossos sobre ossos, muito ossos, e sequíssimos. Aqui começa o processo, diz: filho do homem, você pode isso? Você acredita que isso pode reviver? Isso fala comigo e com você, irmãos. A visão é uma coisa
louca. A visão é uma coisa louca, porque a visão é diferente, irmãos. A visão é algo diferente. A visão ela é estabelecida por perspectivas diferentes. Depende. Se a diaconisa Bárbara estivesse no lugar de Ezequiel, a perspectiva dela é diferente da de Ezequiel. A irmã Miriam, se estivesse no vale, a visão dela é diferente, talvez de Ezequiel e da Bárbara. A nossa visão é diferente. Ela muda de pessoa para pessoa, ou seja, a visão ela tem uma perspectiva diferente. Amém? Talvez se Deus pudesse eleger 10 pessoas, como Ele fez, a espiar a terra, são 10 visões diferentes. Um poderia dizer, Simone Mello, não, esse lugar não tem mais jeito. Outro poderia dizer, não, tem jeito. Outro poderia dizer, mas se. A visão, Cristian Cardoso, ela tem uma perspectiva diferente. É de como você vê Deus. É de como você vê a vida. Vamos lá, não precisa ir muito longe. Vamos falar de nós. Depende de como você vê. Talvez para alguns é culto de domingo. 19 horas tem culto. Para outros a visão é diferente, perspectiva é diferente. Não, eu vou lá e algo vai acontecer na minha vida. É questão de visão. É questão de perspectiva, irmão. Então Deus ele é muito tremendo, profeta. Mediante o que você está passando, você crê. E essa pergunta não é para Ezequiel, é para mim e para você. Você crê que esse vale pode tornar a ter vida? Ou é só para muitos é um culto, é uma reunião, daqui a pouco vai acabar e nós vamos para casa. Mas para muitos não. É questão de visão. A minha resposta, ela denuncia a minha visão. Perspectivas diferentes. Está aqui o pastor dando testemunho, porque amanhã cedo vai acordar e vai trabalhar. E outros estão reclamando, meu Deus, de novo, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Questão de visão. Amanhã, meu Deus, vai começar tudo de novo. E agora, nesse exato momento, tem médico dizendo para a família, não passa dessa noite. E nós temos um novo amanhecer. É questão de visão, perspectivas diferentes. Tem gente que reclama, Emerson, que a pia está cheia de louça, não dou mais conta. Eu tenho 30 famílias que não tem louça na pia. Se tiver uma louça para o arroz, no máximo 2 para o arroz e feijão. Se tem louça na pia porque tem fartura. Se a cama está desarrumada porque ainda tem gente dormindo. Tem pai chorando pelo filho, queria dar tudo para um filho desarrumar a cama. É questão de como eu vejo a vida. Glória a Deus. Daqui a pouco aprende. Segundo os nossos olhos, nós éramos como um gafanhoto. É como eu vejo. A casa está sempre bagunçada. É porque ainda tem vida. Vai chegar uma hora que não vai ter mais bagunça. Eu já falei aqui, né? Quando meu pai era vivo, nós terminávamos de almoçar. E o pai gostava de chupar bala de hortelã. E eu nunca gostei de bala de hortelã. Eu me lembro que nós sentávamos só para ver o esporte e aquele cheiro me incomodava. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor veio ao profeta dizendo: pode esses ossos a tornar a viver? A resposta do profeta é tremenda, irmãos.
profeta é a seguinte: tu sabes, é tu que sabe, tu é o soberano, tu é o Deus, é o Senhor que pode mudar tudo isso, tu sabes. Então essa palavra desmonta o coração do pai. Não foi uma resposta pessimista. Ele lutou contra aquilo que ele estava vendo. E não é por aquilo que nós estamos passando. Não é o que você está passando hoje. Não é sobre o que você está passando. Não é sobre o vale. Não é sobre alguma área da tua vida que está seca. É sobre o que Ele é. É sobre o que Ele é. Tu sabes. E aí ele deixou Deus muito à vontade. É sobre mim. É sobre mim, profeta. Então profetiza. Então declara. E diz para esses ossos. Declara sobre esses ossos vida. E que coisa tremenda. Eu estou passando por um lugar sem vida, sem cor, sem graça. Ele está começando a declarar, e ele usa essa expressão duas vezes. Tudo que Deus ordenou ele falar, ele começou a falar. Então é isso que cabe a nós, irmãos. Mediante o que nós estamos passando, vamos passar, declarar aquilo que o Senhor mandou declarar. Então olha o processo do milagre. A Bíblia diz que enquanto, palavra de Ezequiel, enquanto eu estava profetizando, eu comecei a ouvir barulho. Barulho de mudanças, irmãos. Transformação, ela traz barulho. Milagre, ela faz barulho. Olha só. Processo do milagre. Deus primeiramente me levou para um lugar, me fez passar pela situação. Aí ele exigiu de mim uma fé. Ele quis saber de mim até onde eu queria nele. Se eu ando por vista ou por fé. Se eu estou me movendo por aquilo que eu estou passando ou por aquilo que eu acredito. Quando ele enxergou em mim que eu estou me movendo por aquilo que eu acredito, ele disse: então fala o que eu estou te dizendo. E a Bíblia diz, e o profeta está dizendo: enquanto eu estava pregando, eu comecei a ouvir barulho. O milagre faz barulho, Heloísa. Muitas vezes a gente ora, vem com o clamor, vem com a quinta, vem no culto, faz relógio de oração e está tudo em silêncio. Mas em alguma hora a Bíblia diz: enquanto eu estava profetizando, você não pode parar de profetizar. Você não pode parar de declarar o que Deus mandou, meu irmão. Dia e noite vai declarando, vai declarando. Em algum momento, assim como Ezequiel, eu declaro, você vai começar a ouvir barulhos, porque aí está começando uma grande manifestação do céu. Enquanto eu estava pregando, eu comecei a ouvir barulho. É uma loucura essa visão. Ele estava pregando e aí os ossos começaram a procurar um pelo outro. Deus começou a organizar aquela bagunça. Agora está tudo indo para o lugar: crânio, mandíbula, maxilar, mandíbula, clavícula no seu lugar, a escápula no lugar. Está indo tudo para o seu lugar, está uma loucura. O que está acontecendo fora é uma loucura. Está indo tudo para o seu devido lugar. As vértebras, o fêmur, o pubis, a patela, a fíbula, tíbia, metatarso, 1, 2, 4 e 5 são os dedos. Está indo tudo para o lugar, ele está profetizando. Eu imagino o olho dele desse tamanho. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Para acontecer os grandes milagres, entendeu? Deus precisa colocar tudo no seu devido lugar. Não estranhe se alguma coisa está se movendo na sua vida nesses dias. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. O milagre acontece tudo quando está tudo no seu lugar. Esse barulho que está acontecendo entre você, não estranhe. É o Espírito de Deus botando as coisas no lugar. Talvez você não saiba, meu Deus, está algo estranho, o profeta algo estranho. Meu Deus, ele falou enquanto eu estou profetizando. Tem um barulho aí, um rebuliço de ossos. Imagina osso com osso.
agora osso com osso, batendo no osso. Algo muito estranho, algo muito louco. Mas para Deus está tudo certo. Eu estou colocando tudo no seu devido lugar. Glória a Deus. O lugar da cabeça em cima, da mandíbula, tudo no seu devido lugar. E a Bíblia diz que de repente começou a nascer ligamentos. Começou a nascer ligamento. Meu Deus. Começou a crescer carne. Começou a crescer nos ossos. Aquele osso que era seco. Ele já tem 3 palavras: tendão, ligamento. Quando você ouve um atleta romper o ligamento lateral, colateral, ligamento é o nervo que junta um osso com osso. Por isso ligamento. Tendão é o que pega um músculo e cola no osso. Olha a perfeição de Deus. Então primeiro ele coloca o crânio, agora o maxilar e a mandíbula. Então agora vem o ligamento para colar osso com osso. E depois vem o tendão. O tendão é o que sela o músculo no osso. E ali gera carne. Só que o profeta diz algo tremendo. Tudo bem, está tudo ali agora já não é mais osso. Mas não tem vida. A gente pensa que milagre é só algo instantâneo. O milagre muitas vezes é um processo. E o processo de Deus, ele é perfeito e tremendo. Porque muitas vezes o barulho é só o início de um grande processo, de uma grande transformação. Mas ainda não é tudo, precisa perseverança. E aí a Bíblia diz novamente, Deus diz: agora profetiza a vida. Porque agora não são mais ossos. Agora tem ligamento, agora está tudo organizado. Tem ligamento, tem tendões, tem carne, só falta a vida. Então o processo não pode parar pela metade. A gente não pode interromper o processo pela metade. Então a voz do Senhor disse: agora continua profetizando, agora profetiza a vida. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar a vida, veio um vento dos 4 cantos, irmãos. Vento do norte. Imagina agora o vale. Agora são corpos, mas não tem vida. A Bíblia diz que veio um vento dos 4 cantos: vento do norte, vento do sul, do leste e do oeste. O vento do Espírito veio naquele lugar. O próprio fôlego de Deus começou a soprar naqueles corpos. E a Bíblia diz que de corpos se formaram um grande exército. Pode tornar a viver aquilo que um dia tinha vida, aquilo que um dia deu certo, aquilo que um dia era normal, pode tornar a viver. E aí uma das coisas que o Dr. Robson falou da mãe, posso falar porque ela não está aqui? Não, ela tem medo de tudo. A mãe não vê isso aqui. Ela só vê umas coisinhas chatas lá que ela gosta no YouTube. E o Dr. Robson disse: olha, a escápula dela já está comprometida pela infecção do osso. E eu fico imaginando a escápula da mãe comprometida pela infecção. Mas é o que a Bíblia me ensina. O vento dos 4 cantos, ele pode vir e entrar na escápula dela e restaurar toda a lesão. Se a infecção é no osso, essa palavra é profética. Pode tornar a viver? Claro que pode. Senão nem aqui eu poderia estar, se eu não estar. Filho do homem. Você é filho? Você não é filho? Filha, você não é filha? Você não disse que você é filha? Então chegou a hora de, através da sua vida, começar a mudar realidades. A partir da tua vida começar a transformação de realidades e mudanças. Era para eu ficar feliz. Era para nós ficarmos felizes. Mas a gente fica preocupado. Porque Deus está dizendo, em outras palavras: faz a tua parte. Faz a tua parte, porque a minha eu vou fazer. Aliás, eu já fiz.
imaginando o Ezequiel como louco, no meio daquele vale. Eu imagino as palavras que ele usava, olhando para a caveira, irmão, caveira humana. Eu não vejo, eu não consigo imaginar Ezequiel. Não consigo. Eu não consigo ele sentado numa cadeira. Não, eu consigo ver um homem com autoridade liberando decretos do céu, porque a Bíblia diz, o Senhor falou, tudo que eu falar, tu fala, tudo que eu mandar, tu dizer, tu fala. Então as minhas declarações, elas não podem colidir com a da Bíblia. A minha palavra, as minhas declarações sobre os meus vales precisam estar alinhadas com a do Pai, irmão. Se tudo depende de um exercício de fé, eu não sei se eu me alegro. Eu não sei se eu me alegro ou fico preocupado. Se Deus se levantar hoje e dizer, filho do homem, profetiza aquilo que eu mandar, qual seria a nossa atitude? Mas deixa eu mudar aqui a fita. Tu crê, filho do homem, que eu posso mudar isso? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, Bonete, que a boca fala do que está no coração, ou a falta dele. As minhas declarações, ou exercício da fé, denunciam o que está dentro. Começa pela declaração. Tudo é por uma declaração, tudo é por uma ordem. Então foi para isso que nós somos filhos de Agonista de Lânio. É por isso que a unção de Yahvé está sobre mim. Pelo que me ungiu. Para quê? Para que essa autoridade? Porque eu oro por uma unção, irmãos. Porque existem pessoas que querem unção. Para quê? Para que autoridade? Se na hora que Deus chamar e dizer, olha, filho do homem, você vai para o vale, essa autoridade que você tem, essa unção que você tem, é para mudar essa realidade. Não é sobre nós, irmãos. O mundo espiritual não respeita, não nos respeita. Não é o Marcelo, é o que está sobre mim. A autoridade está sobre a minha vida. É a unção que está sobre mim, pelo que me ungiu. A unção de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu, para declarar um ano aceitável. Esse é o exercício da fé, ou o poder de uma declaração. As minhas declarações, elas não podem colidir com a da Bíblia. Ou seja, o que Deus falou para Ezequiel, a tua declaração tem que estar de acordo com o meu livro. Mediante os seus vales e desertos, precisam estar de acordo, não pode colidir. As minhas declarações, elas têm que ter contrária. Você imaginou o que uma imagem pode trazer para a vida de alguém? Você já pode imaginar o que um exame por imagem pode repercutir na vida de alguém? Então Deus levanta o filho do homem e diz, filho do homem, você crê que pode tornar a viver? Tu sabes, Senhor. Ah, é? Então profetiza a minha palavra. É um exercício. O que você está vendo e o que você está declarando. O que você está vendo e o que você está declarando é o que pode transformar realidades. É o que pode gerar milagre. De um lugar sem vida a um grande exército de Deus. Se coloque de pé. Quero orar por sua vida. Ou seja, não quero orar por sua vida, não. É você que tem que sair desse casulo, esse ostracismo espiritual. Filho do homem,
chamar aqui à frente. Esse processo já começou. O processo do milagre já começou. Sabe onde começou o processo do milagre? Olha para essa imagem. Fixa os teus olhos nessa imagem. Aqui começa o processo do teu milagre. Como assim? Primeiro lado de Deus vai me pegar pela mão e me levar pelo vale, me fazer entender. Talvez essa é a situação hoje. Essa é a situação hoje, talvez, das tuas emoções, da tua vida profissional, da tua família, do teu casamento, dos teus relacionamentos. Talvez hoje tem que cair a ficha hoje. Não está tudo bem. Não é normal. Qual é o relato, Ezequiel? Ossos sequíssimos, sem vida, não tem cor, não tem graça. Talvez Deus esteja falando com alguém nessa noite. Talvez exista alguma área da tua vida que se assemelha a esse vale. Esse é o primeiro impacto. E a pergunta do Senhor é: o que você está vendo, filho do homem? É fácil ser crente? É fácil ser crente, né? É fácil dizer que é filho de Deus, filha de Deus. Mas acima de tudo, homens e mulheres de Deus foram levantados nessa geração para mudar realidades, meu irmão. Glória a Deus. Deus nos dá uma condição, através da nossa vida, mudar a nossa realidade. A resposta está em você. O que você vê hoje? E esse vale é seu, é meu. Não transfira para ninguém. Deus está te pegando pela mão hoje, homem. Deus está descortinando a tua visão, tirando as escamas dos olhos, te fazendo enxergar algo que talvez você nunca enxergou. Deus está te pegando pela mão. Filho do homem, olha, está passando por isso, essa situação. O que você vê? O que você vê, Ezequiel? Ossos, muitos ossos, sequíssimos. O que eu vejo, Ezequiel? Um lugar sem vida, um lugar sem graça, um lugar seco, sem cor, sem alegria. Um lugar sem alegria. O segundo ponto do milagre. Já caiu a ficha de como está a tua vida com Deus? Já caiu a ficha de como está a tua vida com Deus, a tua fé? Já caiu a ficha de como está a tua casa? A tua casa, teu casamento, tuas emoções, já caiu a ficha? O passo é o seguinte: vem uma voz do céu dizendo: tu crê que essa situação pode tornar a ter vida? Isso depende muito da tua resposta, meu irmão. O que Deus pode fazer na tua vida depende muito da tua resposta. Nesses dias Deus está trabalhando com a nossa fé. Deus está despertando a fé da igreja. Em todas as situações, em todos os milagres, Jesus ele trabalhou sobre a fé de um homem e de uma mulher. Quando o homem não podia se mover, ele declarou a sua fé gritando: Jesus, filho de Davi. E quando a mulher não clamou, ela foi rastejando para o Senhor, dizendo: se eu tocar nele, eu serei curada. Deus ele trabalha com certezas. Deus ele trabalha com convicções. Filho do homem, você crê que isso pode tornar a viver? Você crê que pode ter jeito, que a tua vida
sobre nós, Ele está sobre esse lugar. Há uma autoridade de Deus, há uma autoridade de Deus sobre a sua vida, há uma autoridade de Deus, uma geração levantada para transformar vales, transformadores de vales. Há uma autoridade, há uma unção, há um poder. Se Ele está sobre a igreja, filho do homem, filho do homem. E aí quando Ezequiel respondeu, sim, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, sim, pode, porque tu és soberano, sim, porque tu vive, sim, porque tu venceu a morte, sim, porque o Senhor já fez ao morrer por nós na cruz. Sim, tu sabes. O que vem a seguir é tremendo, porque ele diz, Ezequiel, diz aos ossos secos que vivam. Ezequiel profetiza sobre os ossos secos, diga que vivam. Olha para mim, Deus, Ele deu um nome. Deus, Ele deu um nome. Fale aos ossos secos que vivam. Sabe o que Deus falou? Ezequiel, fala para a anemia, para o tumor, para o câncer, para a vida fraca, para a vida aprisionada, o viciado, o fraco. Declara sobre ele vida, em nome de Jesus. Dá o nome, traz o nome existência. No lugar de sequidão, nós declaramos vida. No lugar da enfermidade, nós declaramos a vida. No lugar do aprisionado, libertação, libertação. Traga existência. Portas abertas, vidas restauradas, vidas restauradas, cura, no lugar da doença, no lugar da doença. Profetiza, filho do homem, profetiza, diga a esses ossos, vida, diga aos ossos, diga aos ossos. Há uma autoridade, há uma autoridade, diga para essa dor. Diga, filho do homem, fique diante da porta fechada e diga que se abra as portas. Diga ao cárcere, ao escravo, seja livre. No lugar da fraqueza, diga, seja forte. Aquele que está prostrado, filho do homem, diga, levanta-te, levanta-te. No lugar da enfermidade, da ansiedade, da depressão, do medo, sai agora, sai agora, sai agora. Profetiza, homem, a palavra, a ordem de Deus, a ordem de Deus, há uma ordem de Deus.
homem de Deus, mulher de Deus, você é filho, você tem autoridade. Deus está te dando uma visão agora. Abre os teus olhos espirituais. O que você está vendo, filho do homem? Presta atenção. Deus está nos levando a um lugar. Deus está nos levando a um lugar. Talvez o que você está vendo agora, alguém que está desviado do caminho, alguém que está desviado. Talvez o que você está vendo agora, alguém aprisionado por sentimentos, depressão, medo, ansiedade. Talvez o que você está vendo agora é um diagnóstico médico: diabetes, depressão, doenças psicossomáticas. Talvez o que você está vendo agora é muita fraqueza. Alguém aprisionado pela bebida, pelo pecado. Há um diagnóstico nesse lugar. E a palavra de Deus é: você crê, filho do homem, que isso pode mudar? Você crê? Tu sabes. E se você crê no poder de Deus, conta aquilo que você está vendo. Abre a tua boca e comece a declarar. Sobre os ossos. Declara. Abre a tua boca. No lugar do cárcere, no lugar das cadeias, no lugar das prisões. Libertação. No lugar da doença. A cura. Os desviados se arrependerão. Arrependimento, sim, em nome de Jesus. Nós declaramos vida. Profetiza, filho do homem. Profetiza vida sobre os ossos secos, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, as tuas emoções. Vida. Nós declaramos vida de Deus. O poder da declaração, o exercício da fé. Profetiza. Declare a cura. Declare o teu milagre. Um tempo de transformação. Profetiza tudo que eu te ordenei. Essa é a ordem. Ezequiel, profetiza tudo que eu te ordenei. Agora imagina você, homem e mulher, diante do teu vale. Deus está te dando uma condição de você, através da tua fé, mudar o teu vale hoje. Qual seria o teu proceder? Deus te pega pela mão e te mostra o que você está passando. Talvez esse vale seja seu. E uma ordem do céu dizendo: homem, mulher, profetiza aquilo que eu te ordenei. Se Deus dissesse para mim hoje: Marcelo, eu vim aqui para mudar esse vale, profetiza que eu te ordenar. Ah, meu irmão, ah, meu irmão, se depender de uma declaração. E às vezes é isso, uma declaração, um exercício de fé, é orar a Bíblia.
O que Deus está falando? Olhe a Bíblia, olhe o que está escrito. Só declare o que está escrito. Simples assim. E o que está escrito não é eu, não é você, é o que está escrito. E o que está escrito tem poder para transformar um vale de ossos secos num grande exército. Não é sobre mim, é sobre o que Ele ordenou. Se você puder, levanta a tua mão. Filho do homem. Esse vale é seu, meu irmão. Essa responsabilidade é sua. Ah, mas essa situação da minha vida só tem osso, sequidão. Mas a Bíblia diz que pode tornar a viver, pode tornar a ter vida. Só depende de um exercício de fé. Filho do homem, diga aos ossos secos. Ou seja, Deus ele deu um nome. Diga essa depressão, diga essa ansiedade, diga esse distúrbio, diga essa fraqueza, diga essa doença. Filho do homem, profetiza. Diga para o diabo que ele já foi derrotado. Dá uma ordem. Nós te ordenamos, Satanás, eu te dou uma ordem. Fora, 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 fora. Sai, sai, sai. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus te repreenda. Eu te ordeno todo mal. Sai agora, sai agora. Tranca a rua, Exu Caveira, espírito de morte, sai, 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 sai. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele te repreenda. Cai por terra, cai por terra. Agora, 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 agora. Tu estás derrotado, tu estás derrotado. Nós te ordenamos. Pega tudo que é teu e sai. Pega tudo que é teu e sai. Sai enfermidade, sai doença. Cativeiros, cativeiros, cativeiros. Seja queimado agora. Seja queimado. Principado e potestade. Hoste do inferno. Hoste do inferno. Queima, 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 queima. Se tem alguém que trouxe alguma coisa aqui, pegue na mão. Se alguém trouxe exame, roupa, objeto, pegue na mão. Essa é a hora. Filho do homem, diga aos ossos secos. Diga aos ossos secos. Pega na mão. Se não tem objeto aqui, mas está aí. Dá um desse aí para mim. Representar minha mãe. A ordem é muito clara. Ezequiel, Denilson, Leti, Jorge, Ariel, Léo, Kaique, Everson. A ordem é muito clara. Diga osso seco. Dá o nome. Dá o nome. Se é depressão, é depressão. Se é ansiedade, é ansiedade. Dá o nome. Se é escravo, é escravo. Profetiza ao escravo libertação. No lugar da ansiedade, a alegria. No lugar do medo, temor. Ezequiel, profetiza um osso seco, vida, vida. No lugar do tumor, no lugar do câncer, no lugar do diagnóstico,
vida de Deus, fôlego de vida sobre os ossos, sobre os órgãos, sobre as medulas, ligamentos, vida de Deus, vento dos quatro cantos, sopra, vento do Espírito, vida, vento que traz vida sobre os encarcerados, sobre os desviados, sobre os aprisionados, vida. Nós declaramos vida. João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida no sangue, na medula, nos ossos, no pensamento, ligamentos, aleluia, carne, Espírito Santo, vida de Deus. Nós amaldiçoamos toda doença. Sangue de Jesus tem poder. Toda enfermidade, toda incredulidade sobre os encarcerados, libertação. Tu estás debaixo dos nossos pés, demônio. Tu já foi derrotado, Satanás. Tudo que tu fala é mentira. Nós te damos uma ordem hoje. Solta a vida desse homem, solta a vida dessa mulher. Eu te ordeno agora, solta essas finanças, solta esse corpo. Pega tudo que é teu e sai. Pega tudo que é teu e sai. Cai por terra. Toda obra maligna, tranca a rua. Nós te repreendemos. Solta essa família agora. Tu não tens legalidade, demônio. Toda principado e potestade, ossos do inferno, tudo aquilo que está fechado, que se abra. Se existe alguma resistência sobre a sua vida, há um desatar nos céus. Vai declarando aí, deixa o Espírito Santo te conduzir. Vai declarando. Onde houver algemas, correntes despedaçadas, correntes sejam despedaçadas, da cabeça aos pés, que haja restauração. Vai passando pelos órgãos, Pai. Visão, memória, fala, audição, tireoide, doenças coronárias, pulmões, rins, intestino, fígado, baço, órgão reprodutor feminino e masculino, próstata, ovários, ossos, corrente sanguínea, medula. Nós declaramos vida. O que falta, Deus provedor. Se falta algo, Ele provê, porque Ele é provedor. Se não existe algo, Ele cria, Ele chama a existência, porque Ele que sabe. Cai por terra toda mentira agora. Toda mentira agora. Que essa tristeza saia, essa angústia saia agora, esse vazio saia agora. No lugar da dor, um refrigério. Nessa dor crônica, eu declaro refrigério. No lugar da fraqueza, a força. Porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Vinde os que estão cansados. A força do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que através do teu exercício de fé, que o poder da tua declaração vai provocar barulho na sua casa, vai provocar barulho na sua história. A palavra profética de Ezequiel, enquanto eu estava profetizando, eu comecei a ouvir barulho, osso sobre osso. Haverá barulho na sua história, haverá barulho na sua casa, enquanto
você profetizar, haverá um reboliço de Deus. Não pare de declarar. Filho do homem, esse é o teu papel. Esse é o exercício da fé. O milagre aconteceu, sabe quando? Ezequiel, enquanto eu estava profetizando, eu comecei a ouvir um barulho, com toda a autoridade que foi me dada. Se você não parar de profetizar, eu quero declarar na tua vida, vai começar a ter barulho, vai ouvir barulho. Essa é a palavra profética. Enquanto eu profetizava, eu comecei a ouvir barulho, as coisas voltando para o lugar. Sabe barulho do que, Nicole? As coisas voltando para o lugar, Léo. Barulho do que, irmão? As coisas voltando para o lugar, Cristiane. Que barulho é esse? Eu não estou entendendo nada. As coisas voltando para o lugar, Rita. Esse é o barulho de Deus. E quando as coisas estão voltando para o lugar, basta uma ordem: vida, vida. E a Bíblia diz que dos quatro cantos veio um vento. Porque dos quatro cantos a gente não sabe de onde. Quanto menos se espera, vai acontecer. Quando menos se espera, vai acontecer. Você crê? Filho do homem, filha do homem, você crê que esses ossos podem tornar a vida? Você crê que esses ossos podem tornar a vida? Você crê? Tu sabes, se você crê, aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. A ele, o dono da vida, o autor da vida, o autor da vida. Sabe qual foi o final dessa história? Escute aí comigo. Escute bem. O final foi rapidinho. Vamos ir para casa. Vou dizer que profetizou o que Deus estava mandando. Não é o que eu quero, é o que Deus está mandando. Entenda Deus. Você não vai profetizar o que você quer, é o que Deus está mandando. A Bíblia diz que no vale dos ossos secos se formou um exército. E sabe qual foi o final disso? Todos ficaram sabendo que só o Senhor é Deus, que Deus é Yahvé, Yahvé é o Senhor. O que vai acontecer na tua vida, todos ficarão sabendo que o Senhor é Deus, que Yahvé é o Senhor. O que Deus vai fazer na tua história, todos ficarão sabendo que Ele é o Senhor. O que Ele está fazendo na tua casa e na tua história, haverá